Você sabia que existe um lobo capaz de sobreviver a 40 graus, caminhar mais de 50 quilômetros em um só dia, e ainda assim depender de um frágil equilíbrio ecológico que está desmoronando diante dos nossos olhos? E o mais curioso, ele tem um primo que vive em florestas, montanhas e até perto de áreas urbanas, e que em muitos aspectos é seu completo oposto. Hoje, você vai descobrir as diferenças mais surpreendentes entre lobos cinzentos e lobos do Ártico. E por que essa comparação revela muito mais sobre o planeta do que sobre os próprios lobos. Imagina dois lobos lado a lado, um com pelagem acinzentada, misturada com tons marrons, amarelos, pretos, outro totalmente branco, parecendo um fantasma caminhando na neve. À primeira vista, parece apenas uma diferença de cor. Mas se você estiver comigo até o final, vai ver que cor é só a ponta do iceberg. O que muda de verdade é o comportamento, forma de caçar, o jeito de se organizar em bando, o território e até o modo como eles encaram a presença do ser humano. E tem um detalhe inesperado. Apesar de tão diferentes, eles são tecnicamente a mesma espécie. Vamos começar por aí. Tanto o lobo cinzento quanto o lobo do Ártico pertencem à mesma espécie, Canis lupus. É como se fossem versões diferentes, adaptadas a lugares completamente distintos. O lobo cinzento é o clássico, o mais conhecido do mundo, presente em florestas, montanhas, planícies e até áreas semiáridas de várias partes do hemisfério norte. Já o lobo do Ártico, também chamado de lobo polar ou lobo branco, é uma subespécie, normalmente chamada de Canis lupus arctos. Ele vive basicamente em regiões extremas do Canadá Ártico, Groenlândia e partes do Alasca, onde praticamente não existe árvore, só gelo, tundra e rocha. Se você ainda está comigo, aqui vem a primeira parte surpreendente. Enquanto o lobo cinzento precisou aprender a fugir do ser humano, o lobo do Ártico quase não aprendeu a ter medo de nós. E isso já começa a explicar por que o ambiente em que cada um vive moldou não só o corpo, mas também o comportamento dessas duas variações de lobo. Agora pensa no lugar mais frio que você já sentiu na vida. Agora multiplica isso por 10. É nesse tipo de ambiente que o lobo do Ártico vive. Estamos falando de um habitat onde, durante boa parte do ano, a temperatura pode ficar abaixo de 30, 40 graus, com ventos cortantes, pouca vegetação e quase nenhuma cobertura para se esconder. Já o lobo cinzento tem a vantagem de viver em lugares mais variados, desde florestas densas com bastante presas, até prados, montanhas nevadas e regiões abertas. Isso já cria a primeira grande diferença. O lobo do Ártico depende de um ambiente extremamente estável em termos de clima, mas super extremo em condições de sobrevivência. O lobo cinzento, por outro lado, é o rei da adaptação. Enquanto o lobo cinzento pode viver em diversos tipos de habitat, inclusive relativamente próximo de áreas humanas, o lobo do Ártico vive em locais tão isolados que, por muito tempo, quase não tínhamos registros diretos de seu comportamento. E isso gera algo curioso. O lobo cinzento é profundamente afetado pela expansão humana, desmatamento e caça. Já o lobo do Ártico sempre esteve protegido pelo próprio clima. Pouquíssimas pessoas querem morar onde ele mora. Mas aqui vem o contraste que quase ninguém percebe. O que antes era uma proteção natural, o frio extremo, está começando a desaparecer. Com o aquecimento global, o habitat do lobo do Ártico está mudando mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Menos gelo, mudanças nas populações de presas, novas espécies chegando. Isso pode transformar completamente o comportamento desse animal nos próximos anos. Enquanto isso, o lobo cinzento já vem há séculos se reorganizando e se adaptando ao impacto humano. Se você está começando a notar o padrão, segura essa. O que mais diferencia esses dois lobos não é só onde vivem, mas o quanto precisam se mexer para sobreviver. E isso nos leva a outro ponto fascinante. Vamos comparar o estilo de vida desses dois lobos. O lobo cinzento vive em territórios que podem variar muito de tamanho. Em áreas com bastante alimento, como certas florestas ricas em veados, alces e outros ungulados. O território pode ser relativamente pequeno, de algumas dezenas de quilômetros quadrados. Em regiões mais áridas ou com menos presas, esse território pode se expandir para centenas de quilômetros quadrados. O lobo do Ártico, por outro lado, joga em outro campeonato. Ele pode ter territórios gigantescos, ultrapassando facilmente 1.000 quilômetros quadrados. Por quê? Porque lá em cima, no Ártico, a comida é muito mais espalhada. As principais presas do lobo do Ártico costumam ser bois almiscarados,
caribus e lebres árticas. Esses animais migratórios podem sumir por longos períodos, obrigando o lobo a percorrer distâncias enormes, em terreno hostil, apenas para encontrar algo para comer. Enquanto isso, muitos lobos cinzentos podem se estabelecer em áreas com presas relativamente previsíveis, formando até uma certa rotina dentro do território. Mas existe um detalhe interessante. Apesar dessa dispersão, o lobo do Ártico não vive numa espécie de caos nômade. Ele ainda tem território, ele ainda marca, ainda vigia, ainda reconhece fronteiras. Só que essas fronteiras são muito mais amplas, e o custo energético de patrulhar tudo isso é enorme. É por isso que o corpo do lobo do Ártico é tão bem adaptado para economizar calor e energia. Algo que daqui a pouco, a gente vai conectar com o comportamento. Se você ainda está aqui, presta atenção nisso. O ambiente em que cada um vive também influencia a relação deles com outros animais e com a nossa espécie. O lobo cinzento, ao longo da história, entrou em conflito direto com humanos, predando ovelhas, gado, se aproximando de vilarejos, sendo perseguido como praga em muitos países. O resultado? Em vários lugares, ele foi extinto localmente ou drasticamente reduzido. Já o lobo do Ártico, vivendo longe de tudo, quase não tinha contato com humanos. Isso mudou profundamente seu comportamento social e sua ousadia. Chegou a hora de entrar na casa de cada um deles. Como esses lobos vivem em grupo, tanto o lobo cinzento quanto o lobo do Ártico vivem em bandos ou alcateias. E aqui tem um ponto importante. As duas subespécies compartilham uma estrutura social básica semelhante. Em geral, há um casal reprodutor principal, muitas vezes chamado de casal alfa, e o restante do bando costuma ser formado por filhotes de anos anteriores, jovens adultos e, ocasionalmente, indivíduos que se juntaram depois. No lobo cinzento, os bandos podem variar muito em tamanho, de 2 ou 3 indivíduos até mais de 10 ou 15, dependendo da disponibilidade de alimento e da pressão humana. Já nos lobos do Ártico, os bandos costumam ser um pouco menores, muitas vezes girando em torno de 3 a 7 indivíduos, mas isso varia conforme a região e a abundância de presas. Agora, aqui vem a parte interessante. No Ártico, às vezes, é tão difícil encontrar alimento que bandos inteiros podem se separar temporariamente, se reorganizar ou passar longos períodos com poucos membros. Você já reparou como a gente tem uma visão meio militar dos lobos? Aquela ideia de hierarquia rígida, alfa dominante, beta submisso, ômega humilhado. Hoje, a ciência mostra que, na maioria dos casos, o bando funciona mais como uma família do que como um exército. O casal reprodutor, que chamam de alfa, nada mais é do que pai e mãe do resto da ninhada. Isso vale tanto para lobos cinzentos quanto para lobos do Ártico. A diferença é que, em ambientes tão extremos quanto o Ártico, a cooperação é ainda mais vital. Um erro de cálculo numa caçada pode significar dias de fome para todos. Agora, se você ainda está comigo, pensa nisso. Apesar dessa base familiar parecida, a forma como cada lobo administra o bando muda de acordo com o habitat. No lobo cinzento, é comum ver estratégias de caça altamente coordenadas para derrubar presas grandes como alces, cervos ou bisões. No lobo do Ártico, essa coordenação precisa levar em conta, além da presa, o terreno traiçoeiro, o frio intenso e a grande distância entre os grupos de animais. E isso muda a maneira como eles se comunicam, se movem e até como descansam. E já que falamos em comunicação, guarda essa pergunta: será que o uivo de um lobo cinzento significa a mesma coisa que o uivo de um lobo do Ártico? A resposta é mais complexa do que parece. Vamos falar de comportamento de caça e alimentação, porque é aqui que o contraste entre lobos cinzentos e lobos do Ártico fica mais claro. O lobo cinzento é um predador extremamente versátil. Dependendo da região, ele pode se alimentar de coelhos, veados, alces, javalis, bisões e até de lixo humano, carcaças deixadas por caçadores e animais domésticos. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais o lobo cinzento conseguiu sobreviver em tantos ambientes, mesmo com toda a pressão humana. Já o lobo do Ártico vive num lugar sem essa variedade de cardápio. As principais presas de grande porte são os bois almiscarados e os caribus. Em algumas áreas, lebres do Ártico também entram forte na dieta, assim como aves, pequenos roedores e, quando a coisa aperta, carcaças de animais mortos encontrados pelo caminho. Isso cria um estilo de vida mais imprevisível,
onde períodos de abundância podem ser seguidos por longos intervalos de escassez. É aí que o corpo e o comportamento desse animal se destacam. Ele é capaz de suportar longos períodos sem comer, usando suas reservas de gordura e reduzindo o gasto energético ao máximo. Mas aqui vem um detalhe que pouca gente menciona. O tipo de presa também influencia a estratégia social. Derrubar um boi almiscarado adulto é extremamente perigoso. Eles são grandes, fortes e conseguem formar círculos de defesa ao redor dos filhotes, com chifres apontados para fora. Para atacar um grupo assim, os lobos do Ártico precisam ser incrivelmente coordenados e pacientes. Muitas vezes, eles testam o rebanho, forçando corrida, tentando isolar um indivíduo mais fraco ou doente. Isso exige comunicação constante, não só uivos, mas postura corporal, movimentos sincronizados, sinais sutis. Já o lobo cinzento, apesar de também enfrentar presas perigosas como alces e visões, vive em ambientes onde, muitas vezes, há mais opções. Se um tipo de presa está escasso, ele muda o alvo. Em regiões próximas a áreas humanas, pode até focar em rebanhos domésticos, o que gera conflito direto com criadores. O lobo do Ártico quase nunca teve essa opção histórica. Lá, ou ele caça os poucos grandes herbívoros disponíveis, ou passa fome. Se você ainda está aqui, pensa nessa comparação. O lobo cinzento parece aquele atleta versátil que joga bem em várias posições. O lobo do Ártico é o especialista extremo, treinado para uma única liga, num único tipo de campo, sob uma única condição climática, o máximo de frio. E o problema é que esse campo está mudando rápido. Agora, vamos virar a lente. Como esses lobos se comportam em relação ao ser humano? E aqui vem uma das diferenças mais curiosas de todas. Quando falamos de lobo cinzento, a imagem clássica é de um animal evasivo, desconfiado, e evita humanos a todo custo. E ele aprendeu isso do jeito mais doloroso possível, através de séculos de perseguição, envenenamento, caça, armadilhas e destruição de habitat. Na Europa e na América do Norte, o lobo cinzento foi demonizado em lendas, histórias infantis e na cultura popular. Isso justificou extermínios em massa em vários países. O resultado é um comportamento moldado pelo medo. Hoje, muitos lobos cinzentos fogem ao menor sinal de presença humana. Já o lobo do Ártico, isolado no extremo norte, cresceu em um mundo quase sem pessoas. Em algumas regiões, pesquisadores relatam que esses lobos se aproximam com curiosidade de acampamentos humanos, observam de longe, sem aquela reação de pânico que vemos nos lobos cinzentos. Isso não significa que eles sejam mansos, mas sim que não tiveram a mesma história traumática de conflito constante com nossa espécie. Mas aqui vem o ponto que complica a história. Com o derretimento do gelo e a expansão das atividades humanas no Ártico, como exploração de petróleo, gasodutos, turismo extremo e rotas marítimas, antes inviáveis, o lobo do Ártico está começando a entrar em contato com o mesmo problema que o lobo cinzento enfrentou séculos atrás. Ou seja, é possível que estejamos assistindo ao início de uma mudança comportamental profunda nesses animais. De curiosos diante de humanos, para desconfiados, temerosos ou até agressivos quando ameaçados. Se você está acompanhando, perceba a ironia. O lobo cinzento passou os últimos séculos tentando sobreviver à nossa aproximação. O lobo do Ártico pode passar os próximos tentando sobreviver ao nosso avanço. E os hábitos de cada um, a maneira como caçam, defendem território e protegem filhotes, vão ser testados de formas inéditas. Aliás, falando em filhotes, existe uma diferença de timing muito interessante entre esses dois lobos, e ela está diretamente conectada ao ambiente onde cada um vive. E é isso que a gente vai entrar agora. Vamos falar de reprodução e cuidado parental, porque é aqui que o ambiente extremo do Ártico se impõe com toda a força. Tanto o lobo cinzento quanto o lobo do Ártico têm uma temporada de acasalamento bem definida, geralmente no final do inverno. A gestação dura aproximadamente 63 dias e os filhotes nascem na primavera. Mas a grande diferença está em quando, exatamente, essa primavera acontece e o que ela significa em cada habitat. No caso do lobo cinzento, viver em ambientes variados permite certa flexibilidade. Em muitas regiões, a primavera traz uma abundância de presas jovens. Cervos, alces e outros herbívoros dão à luz filhotes, o que facilita a vida do bando. Os lobos ajustam o nascimento dos próprios filhotes para coincidir com esse boom de alimento. Os filhotes nascem em tocas protegidas, muitas vezes em locais com uma boa cobertura vegetal, perto de água e com boas rotas de fuga.
Já para o lobo do Ártico, o desafio é outro. A primavera no Ártico ainda é fria de doer, com neve por todo lado e condições que, em muitos lugares, seriam vistas como inverno rigoroso. Mesmo assim, é nesse curto período de menos congelante que os filhotes precisam nascer. Eles vêm ao mundo em tocas escavadas no permafrost. Aquele solo permanentemente congelado, muitas vezes reaproveitando tocas antigas que passaram por gerações. A fêmea permanece longos períodos com os filhotes recém-nascidos, enquanto o macho e outros membros do bando caçam e trazem comida. Se você ainda está comigo, aqui entra um ponto incrível. O sucesso reprodutivo do lobo do Ártico depende de uma janela de tempo muito estreita. Se a primavera atrasa, se as presas migram diferente, se o gelo derrete mais cedo ou mais tarde que o normal, tudo isso pode descompensar a sincronização entre nascimento dos filhotes e disponibilidade de alimento. O lobo cinzento também sofre com mudanças climáticas, claro, mas a variedade maior de ambientes e presas dá a ele um pouco mais de margem de adaptação. Ao mesmo tempo, em ambas as subespécies, o cuidado com os filhotes é fortemente cooperativo. Não é só a mãe que cuida. O pai, irmãos mais velhos e até tios ajudam trazendo alimento regurgitado, protegendo os pequenos, brincando com eles para desenvolver habilidades motoras e sociais. Em bandos bem estabelecidos de lobos cinzentos, isso já foi amplamente documentado. Em lobos do Ártico, apesar de ser mais difícil de observar, os registros que temos sugerem um modelo muito semelhante, forçando a ideia de que a estrutura familiar é uma base fixa, enquanto o ambiente afina os detalhes do comportamento. Agora, segura essa pergunta para o próximo passo. Se a base social é parecida, mas o ambiente é tão diferente, será que a comunicação deles, especialmente o uivo, também se adaptou ao tipo de lugar onde vivem? O uivo de um lobo é uma das vocalizações mais icônicas da natureza. Mas você já parou para pensar no que ele realmente significa? E se o uivo de um lobo cinzento numa floresta densa não for exatamente igual ao de um lobo do Ártico em uma planície aberta de gelo? Os lobos usam vocalizações para várias funções. Reunir o bando depois de caçadas, marcar território à distância, avisar sobre estranhos, coordenar movimentos e até manter contato entre indivíduos que estão distantes. Nos lobos cinzentos que vivem em florestas, o som precisa atravessar obstáculos, árvores, relevo acidentado. Certos estudos sugerem que isso influencia a estrutura do uivo, favorecendo sons que viajam melhor em ambientes fechados. No Ártico, a paisagem é outra. Planícies abertas, poucas árvores, vento cortante. O uivo do lobo do Ártico pode se espalhar impressionantemente longe, especialmente em noites frias e claras. Observadores relatam que bandos podem responder uns aos outros a quilômetros de distância. Isso, em um território tão vasto, é essencial. A comunicação ajuda a evitar confrontos desnecessários, a reunir membros dispersos e até a fortalecer laços sociais. Se você ainda está aqui, pensa nesse detalhe. Além dos uivos, lobos usam latidos, rosnados, denidos e uma série de expressões corporais. Orelhas, rabo, postura, olhar, tudo comunica algo. Em ambientes com mais presença humana, como nos territórios de lobos cinzentos, muitos desses comportamentos podem ser afetados pela necessidade constante de evitar encontros perigosos. Lobos podem se tornar mais discretos, menos vocais perto de vilas ou áreas de caça. Já o lobo do Ártico, por ter historicamente menos pressão humana, pode manter um padrão vocal mais aberto, uivando sem tanta preocupação de atrair tiros. Mas à medida que o Ártico é ocupado, essa realidade pode começar a mudar. E é aí que a comparação entre os dois lobos deixa de ser apenas ecológica e passa a ser, também, um espelho da nossa interferência na natureza. Mas ainda falta um ponto crucial nessa história: as adaptações físicas que fazem cada um deles ser quem é, e como essas adaptações influenciam o comportamento. É como se o corpo contasse, em silêncio, a história do habitat. Quando você imagina um lobo cinzento, talvez pense em um animal esguio, musculoso, com pernas longas para correr e pelagem que varia do cinza ao marrom, preto, branco. Em muitos lugares, esse lobo precisa lidar com verões quentes e invernos frios. Ele troca de pelagem ao longo do ano, ficando mais espesso no inverno e mais leve no verão. Essa flexibilidade física acompanha a versatilidade ecológica que a gente já comentou. O lobo do Ártico, por outro lado, é um verdadeiro tanque de frio. Ele é, em média, um pouco mais compacto, com orelhas menores e focinho ligeiramente mais curto. Essas características
reduzem a área de superfície exposta ao frio, ajudando a conservar calor. A pelagem é extremamente densa, com uma camada interna grossa e isolante. Em muitos indivíduos, ela é quase totalmente branca no inverno, ajudando tanto a camuflagem quanto a refletir parte da radiação solar. Em algumas áreas, no verão, essa pelagem pode ganhar tons mais amarelados ou acinzentados, mas sempre mantendo um excelente isolamento. Você ainda está comigo? Aqui vai um detalhe fascinante. Essas adaptações não são só estética, elas influenciam diretamente o comportamento. Um lobo do Ártico pode deitar na neve por longos períodos, praticamente imóvel, sem perder calor demais. Isso é perfeito para emboscadas e também para conservar energia em dias de escassez. O lobo cinzento, embora resistente ao frio, tende a ser mais ativo em busca de alimento, se deslocando mais frequentemente em ambientes com maior oferta de presas e mais diversidade de caminhos, trilhas e abrigos naturais. Outro ponto físico interessante é a pata. Ambas as subespécies têm almofadas e pelos entre os dedos que ajudam na tração em superfícies escorregadias. Mas no Ártico, isso se torna vital. Lobos do Ártico precisam caminhar em gelo, neve profunda, superfícies irregulares e congeladas. As patas funcionam quase como raquetes naturais, distribuindo peso e evitando que afundem demais na neve fofa. Agora, aqui vai a conexão que prepara a parte mais forte dessa história. Todas essas diferenças físicas e comportamentais, moldadas por milhares de anos de adaptação, estão sendo colocadas à prova em poucas décadas de mudanças climáticas e expansão humana. E é justamente aí que entra o clímax dessa comparação entre lobos cinzentos e lobos do Ártico. Se você chegou até aqui, agora vem a parte mais impactante. O que acontece quando o mundo de um lobo começa a se parecer com o do outro? E nenhum, nem outro, está totalmente preparado para isso. O lobo cinzento já está reaparecendo em áreas onde havia sido extinto, graças a projetos de conservação e reintrodução em alguns países. Ele mostra uma capacidade impressionante de se adaptar a paisagens alteradas, desde que tenha algum espaço e presas disponíveis. Em contrapartida, famílias de lobos cinzentos ainda são mortas ilegalmente, perseguidas por conflitos com rebanhos, e muitas populações vivem fragmentadas, isoladas em ilhas. O lobo do Ártico, por sua vez, parecia estar seguro em seu congelador natural. Quase ninguém morava lá. Poucos o caçavam, e sua principal ameaça era, até pouco tempo atrás, a própria dureza do ambiente. Só que o aquecimento global não está só derretendo o gelo, ele está mudando rotas migratórias de caribus, alterando a vegetação da tundra e permitindo que espécies de áreas mais ao sul subam para o norte. Em algum momento, pode acontecer algo que hoje parece estranho: o encontro direto entre lobos cinzentos e lobos do Ártico em regiões de transição. Você consegue imaginar o que isso significa? De um lado, um generalista, o lobo cinzento, adaptável, flexível, acostumado a variados tipos de presa e paisagens. Do outro, um especialista extremo, o lobo do Ártico, altamente adaptado a um ambiente gelado que está, literalmente, derretendo. Em um cenário assim, é provável que o lobo cinzento leve vantagem em termos de versatilidade. Ele pode explorar novos nichos, aproveitar diferentes fontes de alimento e se adaptar a climas em transição com mais rapidez. Isso levanta uma questão pesada. Será que o lobo do Ártico, como conhecemos hoje, vai sobreviver a longo prazo? Em teoria, ele pode hibridizar com lobos cinzentos, já que são da mesma espécie. Isso pode levar a populações mistas, em que características do lobo do Ártico se diluem geneticamente. A consequência pode ser a perda dessa subespécie tão singular que passou milhares de anos esculpida pelo gelo. Se você ainda está comigo, repara como essa história vai muito além de quem é mais forte ou quem é mais bonito. A comparação entre lobos cinzentos e lobos do Ártico é, na verdade, um retrato do choque entre dois mundos, o da adaptação lenta, ao longo de eras geológicas, e o da mudança rápida, gerada por nossa espécie em poucas décadas. Para onde isso nos leva? Para uma escolha? Não uma escolha abstrata, mas bem concreta. Conservação, legislação, áreas protegidas, redução de emissões que aceleram o aquecimento global, manejo inteligente de conflitos entre lobos e criadores. Em alguns lugares, a proteção do lobo cinzento já transformou ecossistemas inteiros, como aconteceu em Yellowstone, onde a volta dos lobos ajudou a reequilibrar populações de cervos e até a regenerar vegetação ribeirinha. Imagina
O que podemos perder se deixarmos o lobo do Ártico simplesmente desaparecer como subespécie distinta? Não é só um tipo de lobo a menos. É a perda de uma das histórias de adaptação mais impressionantes do reino animal. Um predador de topo capaz de viver onde quase nada mais vive, de criar filhotes em meio a ventos cortantes, de caminhar dias inteiros em busca de um rebanho de caribus no horizonte branco. Chegando ao fim, vamos amarrar tudo o que vimos. O lobo cinzento e o lobo do Ártico são dois lados de uma mesma moeda. Partilham a mesma espécie, a mesma base social de família cooperativa, a mesma inteligência estratégica, a mesma necessidade de caçar em grupo. Mas o habitat divide o caminho. O lobo cinzento virou o mestre da adaptação, ocupando florestas, montanhas, planícies e áreas modificadas pelo ser humano. O lobo do Ártico se tornou o especialista do extremo, moldado para suportar frio brutal, distâncias enormes e presas escassas. O comportamento deles reflete isso em cada detalhe: tamanho do território, padrão de caça, relação com humanos, tolerância à presença de estranhos, curiosidade ou medo. Um se acostumou a nos evitar, o outro a quase nem nos conhecer. Agora, pela primeira vez na história moderna, esses dois mundos estão se aproximando. Não porque os lobos decidiram mudar, mas porque nós mudamos o clima e o mapa do planeta. Se você ficou até aqui, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Pense em como você enxerga os lobos a partir de agora. De vilões de contos de fadas, eles passam a ser protagonistas de uma história real, urgente, que está sendo escrita agora mesmo. Se esse tema te fez ver os lobos cinzentos e os lobos do Ártico de um jeito diferente, deixe um comentário dizendo qual das diferenças mais te surpreendeu. Se quiser apoiar conteúdos assim, compartilha esse vídeo com alguém que ama animais e natureza. E, principalmente, lembra disso: enquanto a gente discute se o lobo é bom ou mal nas histórias, a verdadeira luta dele está acontecendo longe dos holofotes, nas florestas, nas montanhas e no gelo que derrete em silêncio. E o fim dessa história, se vai ser de perda ou de recuperação, ainda depende das escolhas que a nossa espécie faz daqui para frente.